Boa noite, família. Graça e paz. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Que culto intenso desde o começo. Cheio de fogo desde o começo. Eu amo isso. E não só em luzes, mas da presença do Espírito Santo. A presença de Deus é real neste lugar, em todo o tempo. Não sei se é só eu que sinto isso, mas tá no aviso, mas eu estou sentindo a presença. Tá na oferta, eu estou sentindo a presença. Tá nas orações e a presença está no mesmo lugar. Essa é a presença do Deus maravilhoso. Como o pastor falou, me chamo Nilson, servo desta casa, a completar 5 anos aí em agosto. Novo convertido. Segura na cadeira aí para ouvir o novo convertido. Porque eu sei que é o Espírito Santo que vai falar aqui nessa noite. Se fosse eu, ia dar ruim, mano. Se fosse de mim, ia dar muito ruim. Mas é Deus que vai falar no seu coração. E quando Deus fala, Ele causa uma marca na sua vida. Uma palavra só Ele precisa. Uma palavra que Ele lança, você pega, a sua vida é transformada. Eu tenho certeza disso. Eu estou líder do Multimídias, essa equipe maravilhosa que vocês estão vendo aí com as câmeras, nas luzes e tal. Sou casado com a Aniele. Sempre quando eu prego, minha esposa está na transmissão lá, não é combinado não. Mas sou casado com a Aniele. Até me deram a garrafinha dela aqui, ó. Pra mim se sentir inspirada. Acho que falaram, para deixar a companhia dela comigo. Gostei, glória a Deus. E eu quero agradecer ao pastor. Obrigado, pastor, pela oportunidade mais uma vez de pregar a palavra de Deus, de confiar, não só aqui, mas na direção do culto e em todas as outras áreas da nossa igreja. Obrigado, pastor. Eu te amo. Você sabe disso, cara. Tamo junto. Esse cara me ajudou a chegar aqui. Claro que Deus é em primeiro lugar, mas são muitos puxões de orelha para chegar aqui. Vocês não têm noção, cara. O momento carinho é particular. E eu agradeço a Deus por isso. Porque se não fosse desse jeito, Deus sabe, gente. Deus sabe que se não fosse desse jeito, eu não ia conseguir. Então é ripa. E glórias a Deus. Vamos para a palavra do Senhor? Vamos lá. Eu estava feliz, falei para o pastor essa semana que Deus tinha me dado uma palavra boa, uma palavra de motivação, tal, alegria. E eu fui escrevendo, e aí o caldo foi entornando. Eu falei, eita, Senhor, eu espero que continue sendo uma palavra de alegria para eles. Mas eu tenho certeza que vocês receberem o que for dito aqui, cara, vocês nunca mais vão ser o mesmo. Eu tenho certeza. Era o que Deus tem falado no meu coração. Vocês nunca mais vão ser o mesmo. Vamos lá. O tema que Deus me deu para essa noite é esse: vencendo as fases. Vencendo as fases. E quando a gente fala de fases, não sei vocês, mas primeiro digo eu. Quando eu vejo a palavra fases, vencendo as fases, já me vem na cabeça um jogo de videogame. Fala a verdade. É a primeira coisa que a gente pensa, né? Vencendo as fases já vem, jogo de videogame. Quem gosta de videogame aqui? Eu gosto, mano. Sempre gostei bastante, cara. Aí, a maioria dos jogos, né, dos jogos de videogame tem muitas fases, tem várias fases. E uma fase mais difícil que a outra, a gente vai jogando ali, vai vendo a dificuldade. Você vai vencendo uma fase, vai vencendo outra, e as dificuldades vai aumentando, é ou não é? A gente acha que começa ali facinho, começa simples, a gente vai jogando ali, vai se dificultando. E esses dias eu tava jogando videogame, na casa dos parentes da minha esposa. A gente tava jogando lá, e muitos anos que eu não jogava aqueles jogos, mano. Eu vou falar uns nomes aqui que se você reagir, você é velho, hein? Mega Drive. Olha, já dedurou, mais de 30. É mais de 30. Master System. Vários jogos de Master System. Olha lá, meu Deus, até deu um ângulo ali. Atari. Jogos de Atari. Olha, aí foi mais de 40, eu acho. Misericórdia. Calma aí, guerreiro. Aí para os mais novos, Super Nintendo. Tinha vários jogos, mano. E muito jogo de fase e tal. Cara, um negócio muito legal. Um joguinho muito top, a gente ficou brincando lá, vendo o pessoal jogando também. E eu comecei a perceber que em cada fase dos jogos tinha uma condição para passar. É ou não é? Cada fase ali tem uma condição certinha para você passar. Você tem que obedecer
exatamente aquilo que é proposto para você passar de fase. Não é verdade? Você pode tentar fazer do seu jeito ali e não dá, cara. Você tem que obedecer. Tem fase que é tão difícil, cara. Você chega ali até sofre. Você pensa assim, na moral, eu vou desistir, cara. Fala a verdade. A gente tá jogando, ele fica nervoso, fala, quer saber, eu vou desistir disso aí. Fica bravo, coloca a culpa no controle. Quem nunca pôs a culpa no controle? Esse controle aqui, aí o outro joga e dá certo. Como que é isso, cara? E a gente vai jogando ali, fica nervoso e vai dificultando. E por trás de cada jogo desse, tem um criador. Por trás de cada jogo desse que a gente vai jogando ali, que a gente conhece, tem alguém que criou, cara. Alguém que pensou em todos os detalhes. Alguém que pensou no começo, no meio, no fim dele. Alguém que criou a condição para passar daquela fase. Tem um criador que fez tudo ali certinho. E assim, da mesma forma, é a nossa vida com Deus. Da mesma forma, o criador de todas as coisas, aquele que criou o começo, aquele que criou o meio, aquele que criou o fim, aquele que criou todas as condições para passar nas fases da vida. E você precisa obedecer cada detalhe para passar em cada fase da sua vida. Assim também é na nossa vida, como é no videogame. Foi Deus que criou tudo. Foi Deus que criou as fases, seja ela boa, seja a fase ruim, seja a fase difícil, seja a fase fácil. Todas as fases foram criadas do começo ao fim. E a Bíblia nos prova isso. A palavra de Deus nos prova isso. Lá em Salmo 139, 16. Coloca na tela pra gente aí, mano. Olha lá. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Todos os dias da sua vida, o dia bom, o dia mau, o dia difícil, o dia tranquilo, foram escritos no livro da vida, no livro antes de você nascer. Você não era nascido e Deus já sabia a fase que você está passando agora. Ele não perde o controle de nada, está tudo escrito, está tudo controlado, tudo certo com Ele, é o Senhor dos Senhores. E teve um momento que eu estava jogando lá, voltando a falar, eu tava jogando videogame e tal, era minha vez, e começou a ficar difícil, comecei a emperrar, acho que era Sonic que eu tava jogando, e na hora eu comecei a forçar a mente a lembrar das condições que era para passar daquela parte, cara. Comecei a pensar, e eu tive que parar mesmo, assim, sabe quando você tá ali, você fica, meu Deus, o que eu faço agora? Lembrar lá atrás o que eu fazia, para trazer para a memória. E no mesmo tempo que eu fazia isso, as pessoas ficavam, vai, joga, vai lá, pula, e vai. Então eu acelerava, me acelerava mais. E naquela hora eu tinha que silenciar tudo. Naquela hora eu tinha que silenciar as vozes, para entender a condição certa de passar aquela fase. E eu quero começar liberando uma palavra aqui nesta noite. Em nome de Jesus, que todas as vozes que têm atrapalhado você a passar essa fase, a vencer essa fase, sejam silenciadas agora. E a partir desta noite, uma voz vai ser ouvida, a voz do Espírito Santo, que não confunde, que não erra, que não atrasa, que não atrapalha. Aleluia, aleluia. Se é para o Senhor é mais forte. Se a palma é para o Senhor, tem que ser mais forte. Aleluia. Como eu disse, toda fase tem uma condição para você vencer. Toda fase tem uma condição para vencer. Eu separei aqui 3 fases. Normalmente a nossa vida tem 3 fases. A nossa vida, ela passa por 3 tipos de fase. E a Bíblia descreve todas elas. Eu quero trazer 3 aqui. A primeira fase, é a fase boa. Uau, a fase boa da vida. Tudo dá certo. Onde toca prospera. Presença de Deus o tempo todo. Presença de Deus no ônibus. Tá tudo certo, o trabalho dá certo, a promoção dá certo. Que fase maravilhosa. E a Bíblia nos dá uma lição com isso. Lá em Gênesis 41, eu não quero ler aqui, mas todo mundo conhece. O faraó tem um sonho, José chega ali e interpreta.
E no sonho Deus diz que seriam 7 anos de abundância e 7 anos de pobreza. 7 anos de abundância, fase boa. 7 anos top, meu. E a gente tem uma lição nesse momento, que na fase boa a gente não pode sair gastando tudo. Pelo contrário, na fase boa, quando tudo der certo, a gente tem que guardar, a gente tem que acumular, a gente tem que estocar, tem que fortalecer, tem que aproveitar os momentos. E porque depois disso, depois da fase boa, vem a fase ruim. E Deus disse, são 7 anos bons, já se prepara que a fase ruim vem depois, 7 anos. E se você hoje viver a melhor, se você hoje vive a melhor fase da sua vida, cuidado para não chegar na fase ruim e você ter gastado tudo. Cuidado, meu irmão. E eu não estou falando de dinheiro aqui. Eu estou falando de alicerce na rocha. Eu estou falando de você pegar esses dias bons, ao invés de sair fazendo um monte de coisa, não, se preparar com o Senhor e se alicerçar em Jesus Cristo. Mateus 7, 24, coloca na tela pra gente. Portanto, quem ouve essas palavras e a pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Nas fases difíceis da vida, o dinheiro não vale de nada. Nas fases difíceis que você vai passar, o que vale é o alicerce em Jesus Cristo. É por isso que você tem que começar a fazer essa noite o alicerce. Se você está na fase boa, se você está tranquilo, cara, toma cuidado, porque a Bíblia diz que aquele que pensa está de pé, não é que nem está, é o que pensa está de pé. Cuide para que não caia. Tome cuidado, meu irmão. A primeira parte é essa. A fase boa, para você que está vivendo tudo bem, tudo certo. A fase ruim vai acontecer, assim como nós vemos lá no texto de Gênesis. Da mesma forma que chegou os 7 anos bons, vai chegar os 7 anos ruins. E Deus está falando nessa noite, alicerce, porque quando vir o dia ruim, você vai estar firme com Ele. Amém? Vamos para o segundo tipo de fase. Eu disse 3 tipos. Primeiro tipo, a fase boa. Estou na fase boa. Segundo tipo, a fase difícil. Eita! Aquela que todo crente gosta. A prova. A fase difícil. E como exemplo, eu quero usar o povo de Israel com 70 anos de cativeiro na Babilônia. Jeremias 25 vai falar sobre isso. Começando a falar do 25 até o 29. Mas lá, Jeremias 25, a partir do 3. Durante 23 anos, a palavra do Senhor tem vindo a mim, desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje. E eu a tenho anunciado a vocês, vez após vez, mas vocês não me deram ouvidos. Jeremias falando. Agora o versículo 11, Jeremias 25, 11. Toda esta terra se tornará uma ruína, uma desolação. Essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Foi Deus que disse, foi Deus que falou, vocês vão para um lugar horrível chamado Babilônia. Cara, vocês não têm noção do que era uma Babilônia, nem eu tenho, mas o que a gente consegue saber é que era um lugar caótico, era um lugar horrível, e Deus fala que o povo vai lá para dentro. Mas são 23 anos que Deus já havia falado. Comecei lendo que 23 anos antes de Deus mandar o povo lá para dentro, para 70 anos, são 23 anos que Deus tem falado. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, quantas vezes, quanto tempo mais Deus vai ter que falar aqui e para você mudar alguma coisa? Será que vai ter que ser 23 anos? Talvez você já está aqui há 23 anos, ouvindo palavra atrás de palavra, ouvindo profecia atrás de profecia, ouvindo bênção atrás de bênção e nada muda. 23 anos e nada muda, até Deus jogar para o dia ruim, cativeiro. Agora o chicote vai estralar, porque na fase ruim Deus trata a gente. Na fase ruim Ele vai fazer o que for preciso para você entrar dentro da vontade dEle.
Deus vai fazer isso por amor a nós, porque Ele nos ama. E o que Ele precisar fazer para acertar você de dentro para fora, Ele vai fazer. E Ele usa muitas vezes a fase ruim que você reclama. O povo ficou 70 anos vivendo num lugar péssimo. 70 anos não é pouco. Mas Deus não desamparou eles. Deus falou e continuou ali. E Ele vai te deixar, Ele vai te dar a condição certa para vencer essa fase difícil. Por mais que você vai estar passando uma prova, Ele vai estar te tratando. Deus vai sim te dar a condição certa para você vencer isso, porque Ele não te desampara. E em Jeremias 27:12, eu vou ler numa outra versão, Nova Almeida atualizada. Jeremias 27:12, Ele vai dar a condição para o povo viver naquele lugar 70 anos. No versículo 12: também a Zedequias, rei de Judá, eu falei nos mesmos termos, dizendo: coloquem o pescoço sobre o jugo do rei da Babilônia, sirvam a ele e ao seu povo, e vocês viverão. Sirvam a ele e ao seu povo, e vocês viverão. Para passar essa fase difícil, sirvam a ele e o seu povo, e vocês viverão. A condição para passar na fase ruim é servir a ele. Talvez você está aqui nessa noite, voluntário da Lírio Parelheiros. Você está aqui querendo desistir de tudo. Já pensou em largar o colete, largar? Não, vou falar com o meu líder, vou largar. A ordem não é essa. No dia difícil é ao contrário. Sirvam ao Deus, continua o Deus de Israel. Continua servindo a Deus que te trouxe até aqui. Continue servindo a Jesus Cristo, não pare. Não é uma opção. A condição para você vencer esse dia ruim é servir ao Senhor, ainda mais, com mais força, com mais garra. E se o diabo falar que você não consegue, tapa os ouvidos, poucas para ele e vamos servir, porque é assim que Deus vai te restaurar. Enquanto você serve, Deus cura. Enquanto você serve, Deus restaura, não só você, mas os seus. E eu sou prova disso. O povo de Israel estava num cenário caótico, em um lugar que nem crente tinha, mas a ordem de Deus era para vencer aquela fase servindo. Fica, permanece, não luta contra eles, pelo contrário, constrói casas. O capítulo 28 vai dizer: constrói casas, faz moradia, mas não lutem contra eles, sirvam a eles. E você pensando em jogar tudo fora, não é isso que Deus quer para você, meu irmão. Pelo contrário, mantenha-se firme. Vamos levantar desse lugar. Vamos jogar tudo para cima. O que eu tenho sentido nessa noite no meu coração é que muitos de vocês que têm servido ao Senhor estão fazendo só por tarefa. E não é assim que Deus quer. O dia está difícil, a fase está difícil, mas permanece no Senhor. Aleluia, amém. E Deus não quer que você fique parado aqui num só lugar. Deus quer que você sirva em todos os lugares, não só aqui na nossa igreja, mas em todos os lugares que você estiver como um bom cristão. Sirva onde você estiver, no seu trabalho, na faculdade, na escola, no ônibus. Faça algo para alguém, sirva sem intenção. E a recompensa não vai vir da pessoa, a recompensa vem do céu. Porque Jesus disse para nós amarmos o próximo. E amor ao próximo não é sentimento. Amar é uma ação. Amor de Deus é agir. É fazer mesmo sem ter vontade, porque é um mandamento. Amar o próximo. E se Deus mandou vocês servir a pior fase, apenas obedeça, cara. Se Deus mandou servir, apenas obedeça. Vai. Porque a fase pode durar pouco tempo, mas ela pode durar 70 anos e está tudo certo. Apenas faça o que Deus mandou. Apenas faça o que Deus está mandando, que Ele vai cuidar das suas coisas. Porque se a palavra de Deus é verdadeira, Mateus capítulo 6, versículo 33, vai dizer o que a gente conhece muito bem. Busquem então em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Qual coisa? O versículo anterior vai dizer o que você precisa para comer, o que você precisa para vestir, o que precisa para fazer tudo. É o Senhor que vai acrescentar com leveza. E vai ter gente falando ao contrário. Enquanto você está servindo no dia difícil, pode ter certeza que alguém vai falar assim: para de fazer isso, vai cuidar das suas coisas,
Teve fase da minha vida que eu estava todo lascado, irmão. Você não tem noção, um dia a gente conversa sobre isso. E eu entregava tudo ao Senhor. E eu ouvia, vai fazer suas coisas, vai cuidar das suas coisas. Para, você só pensa em igreja, só pensa em igreja, só pensa em igrejas. Tapa os ouvidos para essa pessoa. Para de ouvir quem não ouve o Espírito Santo. Ouve homens de Deus, ouve o que está escrito na palavra de Deus. Esse é o nosso manual, essa é a nossa direção, não o que as pessoas falam. Continue servindo que Deus vai te honrar, continue servindo porque Deus vai te abençoar, continue servindo porque a sua vida vai ser transformada. Aleluia! Jeremias 28 fala de um falso profeta chamado Ananias. Ele chegou no povo e falou assim, peraí, 70 anos não. ênfase, tá? 70 anos não, vai ser rapidão, 2 anos, porque eu já quebrei o jugo, tá tudo certo. E o final desse homem foi a morte, porque ele falou contra uma palavra de Deus, e eu estou liberando a palavra de Deus aqui, e qualquer coisa que falar ao contrário, tome cuidado, porque pode ser o final da sua vida nesse lugar. Preste atenção, sirva ao Senhor no dia difícil, aleluia. Porque enquanto você está servindo, Deus também está tratando você, tratando o seu orgulho. Enquanto você serve, Deus trata o seu orgulho. Enquanto você serve, Deus trata a sua submissão. Ei, meu irmão, se você não pode ser submisso a um líder que você vê, quem dirá a Deus que você não vê? Seja submisso e Deus trata você. Deus trata você no dia difícil, trata o seu caráter. No dia difícil, enquanto você está servindo, Deus vai tratando a dependência dEle. Está doendo, Senhor Jesus, mas eu vou continuar. Está doendo, Jesus, mas eu não vou parar. Eu dependo do Senhor e de mais ninguém. Há um pouco mais de um mês atrás, eu quero dar um exemplo aqui, e Deus me autorizou, eu não gosto de falar disso, mas Deus me falou para falar. Há um pouco mais de um mês atrás, eu sofri um acidente de carro. PT, total, era pra mim estar morto, cara. E naquele dia era o meu dia difícil. Era o meu dia mal, entre aspas. Eu poderia muito bem falar, pastor, hoje eu não vou. Eu vou ficar em casa, porque eu tô todo quebrado aqui, mano, galo na cabeça. E eu tenho certeza que o pastor vai falar, tá bom, mano, vai lá, vai se cuidar. Mas o que Deus tinha me dito de manhã era, vai servir. E o acidente foi de manhã, e à noite eu estava aqui servindo, levantando as mãos, feliz por poder levantar as mãos e dar um glória a Deus bem alto. Enquanto eu levantava as mãos não estava fácil, eu levantava e as costelas doía, eu mexia o fone aqui e a cabeça doía, eu tentava dar um glória a Deus e ficava tonto, mas eu estava muito feliz porque eu obedecia à voz de Deus. E para todo mundo isso era indiferente. Não, você é louco, você tem que estar no hospital, você tem que estar se cuidando. Não, mas porque o médico dos médicos estava cuidando de mim. Desde quando aconteceu pela manhã aquele acidente, foi a mão de Deus que guardou. E da mesma forma que ela guardou naquela madrugada, ela guardou enquanto eu sirvo até hoje. Esse é o nosso Deus. Vai servir, meu irmão. Daqui a pouco a fase vai passar. A fase vai passar no tempo certo, porque Deus sabe o tempo certo de todas as coisas. E Deus tem um futuro maravilhoso para vocês. São 70 anos de cativeiro, sim. Vai ser difícil para o povo de Israel. É um cenário caótico, sim. Mas Jeremias 29:10 vai dizer, coloca para nós na tela. Assim diz o Senhor. Não é o Nilson, é assim diz o Senhor: quando se completarem 70 anos da Babilônia, eu os visitarei e cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Assim diz o Senhor, porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, plano de dar a vocês esperança e um futuro. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Deus tem planos bons para você, Deus tem planos bons para você. E a fase difícil não vai te derrubar, e a fase difícil não vai te derrubar. Aleluia. Será que você pode louvar ao Deus que está presente aqui? Aleluia. Aleluia. Oh glória. Sirva ao Senhor.
a segunda parte. Não se perca, a primeira fase era a fase boa, a segunda fase é o dia difícil, sirva ao Senhor. E a terceira fase, eu nomeei a terceira fase de dia terrível. Eita, é mais que o difícil, é terrível. Aquele dia onde tudo é errado, meu. Aquela fase da nossa vida que a gente precisa vencer, onde tudo dá errado. Quem já passou por isso? Dá errado, perde casamento, perde carro, capota carro, e não dá nada certo, cara. Você faz o certo e tá tudo errado. Começa a perder tudo, parece que tem alguma coisa destruindo, a casa começa a cair, a pintura começa a zoar. E muitas das vezes, o motivo dessa fase nem é Deus que te colocou ali, é você mesmo que escolheu pelo pecado. Escolheu se afundar no pecado, tá dando tudo ruim e tá falando que é ô Senhor, não sei o que está acontecendo. Ei, meu irmão, essa é a noite de arrependimento. No livro de Joel vai falar a história do povo de Israel que deixou Deus irado. Os caras pecou tanto que deixou Deus bravo, meu, irado. Joel 1:4 vai dizer assim, ó, olha isso. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. O que o gafanhoto migrador deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Sobrou nada, velho. Vinha um, achava que ia subir, vinha outro. Imagina a cena. Vinha um gafanhoto pra cá, um pouco pra lá, um pouco pra cá, não sobrava nada. O povo estava perdendo tudo. Mas quando Deus quer trazer você para perto, quando Deus quer fazer você ter um arrependimento genuíno, Ele vai permitir você perder tudo, sim. Deus vai permitir, sim, porque Ele quer você perto. E foi assim comigo também. No começo, comecei a visitar a igreja, cara. Eu vinha de visitante lá em cima. E eu comecei a perder muita coisa, cara. Quebrava celular, quebrava relógio. E mais dívida. Usava mais droga do que antes. Bebia mais do que antes e não entendia. Era o contrário. Era para ficar tudo bom. Mas não. Foi só dessa forma que Deus pôde me provar que Ele era suficiente para mim. Ele me fez perder tudo. E da mesma forma Deus pode sim fazer você perder todas as coisas para te provar que Ele é único e suficiente na sua vida. A condição para sair dessa fase terrível é arrependimento. A condição para sair desta fase terrível é se arrepender dos seus pecados, confessar Jesus como Salvador, se converter, na nossa língua, ser crente, mano. Joel 2:12 vai falar isso. Agora, porém, declara o Senhor: voltem para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, cheio de amor e leal. Arrependa-se e não envia desgraça. Rasgar o coração é um arrependimento verdadeiro. Naquela época, os sacerdotes, quando mostrava remorso ou arrependimento, eles rasgavam as vestes. Mas isso era um gesto público, só para se mostrar para os outros, não era verdadeiro. O que Deus está dizendo para o povo é: povo de Israel, comece a partir de hoje a se arrepender de todo o coração, não para mostrar para os seus, mas para Deus de todo o coração, na intimidade, para o Deus de secreto, que mostra em secreto, que responde em secreto. Arrependimento genuíno. Deus quer que a partir de hoje você tenha um arrependimento verdadeiro, algo que nasça de dentro, desistência das outras coisas. E arrependimento, meu irmão, não tem nada a ver com choro. Desculpa te dizer, cara. Arrependimento não tem nada a ver com choro. Arrependimento é mudança de rota. Você fala aí que está na fase difícil, está terrível, chorando, mas na verdade você precisa mudar de rota. Está na fase difícil, está reclamando da fase terrível da vida, reclamando para Deus, reclama nas redes sociais, reclama para a família, reclama o tempo todo, mas não quer largar o cigarro, não quer largar o álcool, não quer largar as drogas, não quer largar a bebida. Ei, meu irmão, tem fase boa para você não, porque você não está escolhendo o Deus da fase boa, você está escolhendo o Deus das trevas, então a fase sua é terrível mesmo. Tem que largar a masturbação, tem que largar a pornografia, mudança de rota, virar o contrário, sem essa de parar aos poucos.
Eu aprendi isso com o pastor, eu amo isso, que eu levo pra minha vida toda. Cara, vou parando aos poucos. Mentira do diabo isso aí, cara. Aos poucos eu vou parando, o cigarro, aos poucos eu vou parando. Que nada, cara. Eu cheguei na igreja, eu me converti no dia 18 de agosto de 2019. No dia 16 de agosto de 2019, eu chapei o coco, usei droga, bebi. Depois que eu entreguei minha vida para Jesus, nunca mais eu coloquei um álcool na boca, um cigarro na boca, uma droga na boca. Então tem sim um Deus que liberta de verdade. Tem sim um Deus que faz coisas que você não imagina. Não tem essa de parar aos poucos. Essa de parar aos poucos está te levando para o inferno, está acabando com a sua família. Para de glamourizar o pecado. Para de olhar para o pecado e falar: ai meu Deus, eu não consigo. Consegue sim. É a pornografia? Larga o celular para longe quando estiver sozinho. É masturbação, cara? Sai fora, corre disso. Começou, corre, liga para alguém, pastor, algum aprisco. Não faça isso. Para de fazer isso. Essa condição para você largar os dias difíceis, os dias terríveis, arrependimento. Para você vencer os dias terríveis, tem que arrepender. Ei, Lírio Parelheiros, eu vou falar até vocês entenderem. Para você vencer o dia terrível, você vai ter que se arrepender de todo o coração. Porque depois que você se arrepender de todo o coração, vocês não sabem. Depois que você se arrepender de todo o coração, a fase muda. A fase vira. Olha lá, Joel 2:28. E depois disso, e depois que vocês se arrependerem, e depois de largar o pecado, diz o Senhor: derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei o meu espírito naquele dia. Tem servo e serva de Jesus aqui que vai receber o Espírito Santo, que está pronto para receber. Não vos embriagueis mais com vinho, um dia contenda, mas agora embriaguei com o Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo. É essa vitória que você tem para o dia terrível. Se arrependeu, tem Espírito Santo para você, para te guiar, para te direcionar. Essa é a promessa do Senhor. Aleluia. Oh, presença do Espírito Santo. Aleluias, aleluia. É sobre toda a carne. É sobre toda a carne. Em Atos 2, estavam todos reunidos quando veio um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa. O Espírito Santo. Aleluia. Tem gente que vai sair cheio do Espírito Santo aqui nessa noite. Tem gente que vai largar o pecado e vai sair cheio do Espírito Santo. Tem gente que vai largar as trevas e vai dar lugar para o Espírito Santo. Porque quanto mais você dá espaço para o Espírito Santo, mais ele te enche. Quanto mais você dá espaço para o Espírito Santo, poder de Deus sobre a sua vida. E a partir dali você vai conquistando a família. Aí vem o irmão, aí vem a mãe, aí vem a avó, aí vem o tio que você tanto ora, aí vem o primo que você tanto ora. Porque a partir de hoje quem gere a sua vida não é mais o diabo. A partir dessa noite quem vai gerir a sua vida é o Espírito de Deus que habita em nós. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória. E eu quero concluir. Oh, com essa presença eu ficava a noite toda aqui. Ai, que gostoso. Aleluia. Ei, meu irmão, sabe por que você não vive isso? Papo 10 mesmo aqui pra nós, sentindo o coração. Sabe por que você não vive essas coisas do Espírito Santo? Que você tá ligando pra sua reputação, mano. Você liga porque os outros vão falar de você. Aí o Espírito Santo te impulsiona, você fica todo presinho na cadeira aí. Para com isso, mano. Deixa a reputação pra lá. Se entrega pro Espírito Santo. O Espírito Santo não tá nem aí pra sua reputação, pra sua vaidade, pro seu orgulho. Ele quer usar a sua vida, cara. Uou! Deixa. Tem homens da Bíblia que andaram nus, cara. Tem homens da Bíblia que andaram pelados por Deus. Deus nem pede isso pra nós. Às vezes Ele só pede pra você levantar a mão, dar um pulo aí, dar uma corrida, cara. Meu Deus. Aleluia. Como eu estava falando, eu quero concluir aqui.
Porque Deus já falou muito poderosamente ao nosso coração. Eu sinto que pessoas sairão transformadas daqui, cara. Muito forte isso. É noite de poder, libertação, cara. É noite que você vai vencer as fases da vida. E a pergunta que o Espírito Santo faz é... qual fase você está passando? Eu dei 3 fases aqui. A primeira fase é a fase boa. Você sabe o que fazer, cara. Alicerce na rocha. A segunda fase, a fase difícil. Você sabe o que fazer? Persistência, sirva, confie no Senhor, porque os planos dele são top, os planos dele são melhores que os nossos, planos bons. E a fase terrível é a mais difícil, só para quem é corajoso. Você sabe o que fazer, é se arrepender dos seus pecados. E o Espírito Santo pergunta para vocês nessa noite: qual fase você precisa vencer, cara? Qual é a fase que você precisa vencer? É você ou o Espírito Santo? Fique de pé, por gentileza, a gente vai orar.